Shalom, povo de Deus. Eu estou aqui para deixar algumas passagens da Bíblia hoje para a meditação, que fala sobre o inimigo, né? O nosso adversário, o adversário das nossas almas, como a Bíblia fala. Em 2 Coríntios 11, 14 ao 15, fala assim: Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui mostra que o inimigo é astuto, né? Conforme vai dizer em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, fala: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A gente não pode subestimar a astutícia do inimigo, né? Eu sou praticante de arte marcial e um dos ensinamentos que a gente aprende na arte marcial, quem treina também vai entender, né? Que a gente não pode subestimar o nosso oponente. Numa luta, você entra numa luta sabendo que o seu oponente ele pode ser tão bom ou melhor que você, né? E no caso aqui do nosso adversário, o adversário, né? Ele foi criado antes do ser humano, de acordo com a Bíblia, em Gênesis. Se você for analisar toda a Bíblia, você vai ver que Deus criou primeiro os céus e depois criou a terra. Então, os anjos foram criados pela lógica do que você entende ali de Gênesis. Você pode perceber que Deus criou primeiro os anjos e, por final, criou o ser humano. Então, os anjos ele tem mais tempo de vida, mais tempo de existência, né, que o ser humano. E ali no Jardim do Éden, mostra que o inimigo foi muito astuto, ele usava a verdade misturada com a mentira ou meias verdades, né? E dessa forma conseguiu enganar a mulher. E o homem pecou consciente, né? Segundo a gente vê ali na palavra. Mas aí talvez surja a dúvida assim, mas o inimigo conseguiu enganar só a mulher. Mas na verdade, se você for observar, o inimigo ele enganou os anjos, né? A terça parte dos anjos naquele tempo, a terça parte das estrelas do céu caiu, a terça parte das estrelas do céu caíram, de acordo com Apocalipse, a gente entende dessa forma, né? Então, Lúcifer derrubou do céu a terça parte dos anjos, foram precipitados, né? E ali mostra o quanto ele é astuto, o quanto ele tem a capacidade de enganar, de iludir. Ele falou, por exemplo, em Isaías. Em Isaías a Bíblia fala sobre ele, né, de forma profética, que diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui mostra que a intenção do inimigo é chegar ao ponto de ser semelhante a Deus. E de certa forma não é nada de se admirar se um dia ele conseguir ser tão poderoso, mas é claro que não vai ser tão poderoso como Deus, isso é impossível, né? Porque Deus é onipotente, a Bíblia fala, é o poder supremo, né? Mas o que a gente não pode subestimar é o poder dele sobre a criação, sobre as criaturas de Deus, né? Porque ele não pode afetar a Deus, o Criador, mas ele vai tentar afetar, como um ser covarde, ele tenta afetar a Deus, afetando as criaturas, os filhos de Deus, né? Dessa forma, ele atingiria o Criador, afetando os filhos de Deus, o ser humano, né? A criação. Afetando a criação, ele conseguiria, dessa forma, atingir Deus, que é o objetivo dele, né? O onipotente. Outra passagem que fala aqui é em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Então essa passagem mostra o quanto a astutícia dele, a arte dele de enganar
a habilidade que ele tem de enganar. Então a gente não pode se iludir achando que a gente é esperto ou que a gente sabe tanto, que a gente nunca vai ser enganado ou confundido, porque na verdade o inimigo conseguiu enganar até os anjos que viveram tanto tempo, né? Então, se ele conseguir enganar os anjos, ele consegue enganar o ser humano também, até os dias de hoje, né? Que a gente vê que existem falsos cristos e falsos profetas. Tem pessoas que se dizem ser Jesus, né? Reencarnação de Cristo, e tem pessoas que acreditam neles. Então, a gente deve tomar esse cuidado de não ser ingênuo, inocente ou se achar esperto. Tem uma frase que diz assim: o erro do esperto é pensar que todos são bestas, ou que ele é o mais esperto que todos, né? Que a pessoa se acha tão esperta e nessa arrogância ela acaba sendo enganada também, né? Então é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Espero que essa mensagem possa ajudar na sua caminhada com Deus. Que a gente tem que ser sempre vigilante, né? Vigilante e prudente. Jesus fala para a gente ser prudente como a serpente, inofensivo como as pombas. E aqui eu finalizo essa mensagem.